E no próximo sábado, dia 16, teremos o treinamento para trabalhar com crianças, seja aqui na igreja, seja em casa. Será um treinamento de 9 da manhã às 5 da tarde e ele custa apenas R$60. Você ainda pode se inscrever conosco, pode falar comigo, com o Beto, com a Priscila ou com o pastor, que ele coloca vocês em contato conosco. Mas tem que ser rápido, senão a gente perde as vagas. Interessante que esse curso é para vovô, para vovó, não só para trabalhar aqui na igreja, né, mas eu acho importante a gente saber lidar com a evangelização infantil dentro da nossa casa, né? Então você está convidado, né? Existe um custo, mas olha só, não deixe de ir frequentar por causa do custo. Quem é membro da igreja, se tiver alguma dificuldade, me procure no particular, manda um zap para mim no privado, porque você não deixará de fazer o curso por causa disso. Gente, hoje é o segundo domingo do mês, né? É o dia da Bíblia, né? Essa palavra de Deus que foi deixada conosco, né? Que foi comemorado lá na Grã-Bretanha, aqui lá no século XIX, que é a revelação de Deus através da sua palavra. E ontem nós tivemos uma coisa aqui, ontem à noite tivemos uma coisa aqui muito legal. Foi uma escola bíblica bem diferente, até comentei isso com o André, que foi uma espécie de escola bíblica. As pessoas vieram caracterizadas com seus personagens, né? Tínhamos aqui uma banca de juízes rígidos, né? Tínhamos ali Sansão, vulgo Sandro, Dalila, vulgo Ana Carla, e o pastor Coach, vulgo Bruno, né? E foi muito bacana porque o pessoal veio caracterizado, né? A Gilza, em vez de mulher samaritana, ela fez questão de falar mulher samaritana de um marido só, né? Tivemos Adão, Eva, né? Um homem que só comia gafanhoto, né? Que foi o Mário Sérgio, que era João Batista. Vai fazer o teste agora para ver, né? Aí eu vou ensinar para vocês. Teve a Ana, a personagem Ana, que o filho de Ana foi a mesma coisa, pessoal, tomou 0. Foi Samuel, né? E aqui foi muito legal porque cada um que se apresentava com o seu personagem, né, dizia o porquê que ele escolheu esse personagem, né? Achei bem interessante isso, ele explicando e dando uma aula, citando versículos bíblicos, né? E tudo isso foi levado em conta a comemoração, a nota, né? E aí tem um pessoal que é criativo pra caramba, né? Teve um casal, né, Rodrigo e Júlia, que eu via a Júlia cheia de uma blusa diferente, azul, cheia de purpurina, né? Eu perguntei o que é isso. Ela levanta, quarto dia da criação. O que foi o quarto dia da criação? Não, foi a Júlia, mas o que é o quarto dia da criação? Deus criou os luminares, né? Então ela veio representando. E aí, o marido dela veio de quê? Cavaleiro do Apocalipse. Eu perguntei, mas por quê? A gente veio representando a Bíblia toda, de Gênesis ao Apocalipse, né? Foi uma coisa assim fantástica. A irmã Denise esteve aqui, foi algo assim muito bacana, muito gratificante, falando uma palavra maravilhosa do pastor Vinícius, né? E que na próxima vocês possam vir, a gente vai estar disponibilizando. Pensei que já tivesse, só temos uma foto, mas eu queria a foto assim individualizada. Não sei se a Ana conseguiu a foto individualizada para vocês verem como é maravilhoso. É uma maneira também pedagógica, né? No seminário a gente estuda isso, né? Eu já preguei uma vez só, porque é muito quente, né? Eu vim caracterizado do profeta Isaías, né? E preguei em cima de Isaías, né? Então essa caracterização faz você trazer, né? Fixar melhor as coisas. Então hoje nós estamos comemorando o dia da Bíblia. E o que mais é importante, né? O que a Bíblia mais aponta não, a única coisa que a Bíblia aponta de Gênesis a Apocalipse é quem? Jesus. E é sobre isso que eu quero compartilhar nessa manhã, que caminhando na visão do reino de Deus, entendemos que Natal
é a provisão de Deus para nós. A Bíblia é o presente que Deus nos dá. Antigamente existia a tradição oral, né? Hoje em dia nós podemos ler a palavra de Deus. E Natal, a gente tem que resgatar esse verdadeiro sentido do Natal. Natal significa a presença permanente de Deus, que se fez homem, se uniu com toda a humanidade pelo sacrifício do seu Filho. E o Natal simboliza também que nós passamos, tem a Páscoa, né? Mas Natal é o início, onde nós passamos da morte para a vida. Porque não poderia haver um sacrifício se antes não houvera nascido. Então o Natal se comemora em toda a vida. Porque tudo aponta para a expectativa de Jesus. Né? Nos meus debates teológicos com algumas pessoas aqui da igreja, que a gente debate pelo Zap, né, e tem debates interessantes, aí me fizeram a pergunta assim: mas pastor, eu aprendi que no Velho Testamento a salvação ela era pela lei, né? Outras pessoas dizem pela graça, vivem pastores pregando isso. A salvação sempre foi pela graça. As pessoas do Velho Testamento que morreram, elas morreram na esperança messiânica, na revelação progressiva de Deus, esperando esse Natal. Interessante que Gênesis, capítulo 22, vai mostrar o Natal. Né? A gente tem Natal em todos os lugares da Bíblia. Né? Eu estou tentando sair desse lugar comum, né? Que o pessoal pega Isaías, estou mostrando outros textos que as pessoas às vezes não usam. Né? No domingo passado eu falei qual texto? Alguém lembra? Gênesis. Não, pastor não vai. Quero ver se a galera lembra qual foi o tema de domingo à noite, domingo de manhã. Natal estava aonde? Nas vestimentas de Adão e Eva. E agora nós vamos ver o Natal na perspectiva do sacrifício de Isaac. Não precisa ficar só naqueles textos clássicos, né? Porque Natal é muito mais que isso. Por isso que no dia da Bíblia é a revelação de Deus através da sua palavra. E eu convido os irmãos a abrirem sua Bíblia no livro de Gênesis. Ele já foi lido. A partir, eu vou me focar muito nesse ponto, a partir dos versos 13 até o verso 14, que diz assim, 22, Gênesis 22, nos versos 13 a 14, ou E14, né, que são só dois. Diz assim: Abraão ergueu os olhos e viu atrás de si um carneiro preso pelos chifres entre os arbustos. Abraão pegou o carneiro e ofereceu em holocausto em lugar de seu filho. E Abraão deu àquele lugar o nome: O Senhor proverá. Daí disse até hoje o nome do monte: O Senhor proverá. Que é o Monte Moriá. Quem tem um pouquinho de noção de hebraico vai saber que a palavra Moriá também tem uma vertente que a gente chama de raiz da palavra Moré. Professor dentro do judaísmo é Moré. Então a gente pode também dizer que o Monte Moriá, não só Deus proverá o cordeiro, mas também é um local de ensinamento. O Monte Moriá também é local de ensinamento. E é interessante e é complexo, a gente fica às vezes meio sem saber por que Deus pediria a Abraão para sacrificar o seu filho. Já parou para pensar nessa? Como é que pode isso? A gente tem que entender algumas coisas. Deus, pedagogicamente, estava ensinando a Abraão que o Deus verdadeiro, o único Deus,
é diferente dos outros deuses que Abraão servia na cidade de Ur dos Caldeus. Que servia não, que era comum. Porque Abraão não estranha esse pedido, porque naquela região ali de Ur dos Caldeus, e a gente vê isso em vários momentos da Bíblia, inclusive na história de Israel, existiam sacrifícios humanos. Tanto é que Manassés, né, que é o pior homem da terra, segundo a Bíblia, né, ele passa o seu filho pelo fogo. Então existia essa questão cultural. E aí Deus falou assim: olha, Abraão, eu vou te ensinar algumas coisas. Pega o teu filho e ofereça a ele em holocausto. Mas o interessante é que vem as promessas de Deus. Abraão, pela fé, ele não tem medo, porque ele crê. E aí tem outra discussão teológica, né? Que todas as promessas que Deus nos faz, elas são cumpridas. E Deus prometeu a Moisés, a Abraão, que a partir de seu filho, toda a família seria abençoada. Então a fé de Abraão entendia o seguinte: olha, Deus está pedindo isso, eu não estou entendendo, mas eu tenho convicção da promessa de Deus, que o meu filho, mesmo que eu o mate em sacrifício a Deus, ele ressuscitará, porque Deus cumpre as suas promessas. Só que ele está falando uma promessa presente e uma promessa escatológica, ou seja, uma promessa futura. A história de Abraão, podemos ver que esse homem, ele passou por muitas provações, ele passa por muitas dificuldades, ele sai da sua parentela, da sua família, da sua casa, vai para outro lugar, ele se envolve em fome, em escassez, né? Perigos militares, ele entra em conflito, ele sai da terra com 75 anos, com uma mulher ainda mais jovem do que ele, né? E ao momento ele consegue entender que Deus concede a ele o herdeiro, aquele casal que tanto esperava. E aí vem a questão da ansiedade. Eu costumo falar para algumas pessoas: quando as coisas não são de Deus e nós temos um coração nele, e nós desejamos algo que vai contra a vontade dele, Deus mata dentro de nós esse desejo. Se Deus colocou algo no teu coração, você consegue entender, perceber que não é teu, é Deus falando com você, você pode ter certeza que essa promessa se cumprirá em sua vida. E exatamente isso que acontece com Abraão. Ele quis dar uma ajudinha, e Deus responde de uma outra maneira. E aí entra o grande conflito da história de Abraão. Abraão tinha certeza que Isaac representaria a linhagem pela qual Deus haveria de trazer o seu ungido, o seu prometido. Ele sabia que era através de Isaac que viria o nosso Natal. Porque Deus havia falado, e Deus não mente. Primeira coisa que eu aprendo ao ler esse texto é que Natal é Deus providenciando para cada um de nós o Cordeiro. Natal é Deus providenciando o Cordeiro. A salvação, como já falei antes, sempre foi pela graça. O método divino de Deus de salvar a humanidade foi Ele entrar, como nós cantamos. É Deus entrando no mundo de forma corpórea, de maneira que Ele pudesse se doar, de maneira que Ele pudesse verter o seu sangue na cruz do Calvário, por amor a cada um de nós. Natal é simbolismo de salvação, é nascimento não só de Jesus, mas é o nosso renascimento em Cristo. Natal é a providência de Deus, é a providência
atraindo o pecador. Deus faz de uma maneira muito clara para tornar compreensível a salvação. E hoje, no dia da Bíblia, nós aprendemos que a salvação é um assunto que Deus mais quer esclarecer a cada um de nós como pecadores. Deus quer falar conosco. E eu e você, essa salvação em Cristo teve um valor incalculável. Imagina, meus irmãos, Deus deixar a sua glória. Nossa mente finita, nós não conseguimos entender a magnitude disso. Deus se tornando homem. Daí a dificuldade de muitos judeus não entenderem que Jesus é o Verbo encarnado. A salvação é pela graça. A salvação não depende daquilo que eu faço ou que eu deixo de fazer. A salvação sempre é e sempre será pelos méritos de Jesus Cristo. Agora, o que eu e você precisamos fazer é o Natal. É aceitar essa salvação. É reconhecer a Jesus Cristo como nosso único, suficiente e exclusivo Salvador, e fazer com que Ele nasça dentro de nós, e que nossa vida seja transformada através dele, que nós tenhamos um novo nascimento, diálogo de Jesus com Nicodemos. Precisamos nascer de novo, precisamos nos redescobrir, precisamos cada dia mortificar a nossa carne e viver o Natal todos os dias da nossa vida. Natal é nascimento para a vida eterna. Natal é mudança de postura. Diante daquela ilustração pedagógica de Cristo, de Deus, através do sacrifício de Abraão, de uma maneira trágica, Deus faz um pedido, que está lá em Gênesis 22, versos 2 e 3, diz: toma o seu filho, seu único filho, Isaque, quem você ama, e vá para a região de Moriá. Sacrifica-o ali como holocausto em um dos montes que eu lhe indicarei. Então Abraão se levantou cedo pela manhã, preparou o seu jumento, tomou consigo os seus servos, Isaque, seu filho. Depois de cortar lenha para o holocausto, partiu em direção ao lugar que Deus havia indicado. Para vivermos o Natal, para vivermos as promessas de Deus em nossa vida, precisamos ser obedientes. Embora toda circunstância possa dizer o contrário, quando nós temos a certeza que Deus está falando conosco, sejamos obedientes à voz de Deus. Abraão faz isso. Abraão não tem dúvida. Abraão nem questiona. Abraão foi obediente ao pedido de Deus, sem questionar. Ele faz exatamente o que havia Deus pedido. E olha como é que o texto continua, a partir dos versos de número 3. Na manhã seguinte, Abraão levantou-se de madrugada, ou seja, ele não postergou. Levantou-se de madrugada e, tendo preparado o seu jumento, levou consigo 2 servos, Isaque, seu filho, rachou lenha para o holocausto e foi para o lugar que Deus lhe havia indicado. No 3º dia, Abraão ergueu os olhos e viu o lugar de longe. Então disse aos seus servos: esperai aqui com o jumento, que eu e o rapaz iremos até lá. Depois de termos adorado, voltaremos para junto de vocês. Aqui está toda a tipologia de Cristo. Abraão deixaria de ser visto pelo seu servo durante 3 dias. E no 3º dia voltaria. Jesus nasceria. E quando ele vence a morte, ele passa 3 dias sem ser visto por ninguém. Natal expressado no sacrifício de Isaque.
E aí nós vemos a obediência desse homem, que nos faz refletir, que nos faz pensar, que nos faz nos indagarmos dentro de nós. Será que eu e você temos sido obedientes a Deus em qualquer circunstância? Será que nós cremos efetivamente nas promessas grandiosas que Deus tem dado para cada um de nós? E eu não digo promessa, meus irmãos, de carro, de casa. Eu não digo nada disso. Mas é a promessa de vida. E vida em abundância. Vida de graça. Vida de amor. Vida de glória. Abraão, ao olharmos para esse texto, confiou no amor e no poder de Deus de tal maneira que ele não titubeou, ele voluntariamente obedeceu, crendo em qualquer circunstância que Deus teria e tem o poder de ressuscitar Isaque dentre os mortos. Às vezes em você estamos passando situações que achamos que não tem mais jeito, achamos que o nosso casamento morreu, que meu filho se perdeu, que as coisas não tem mais jeito. Vou de coisas importantes. Olha o que eu falei: casamento é coisa importante, é indissolúvel diante do Senhor. Casamento é coisa séria, família é coisa séria. Por isso que Abraão tinha essa confiança, por isso que Abraão sabia que o amor de Deus, poder, ele não tem dúvida de que o Senhor jamais frustra as suas promessas. Se Deus prometeu para você, se Deus disse ao seu coração, em oração, intimamente, e fez uma promessa, espere o tempo do Senhor. Não pegue. Permaneça firme, e Deus cumprirá a graça dele nas nossas vidas. Isso a gente aprende com Abraão. Depois de Isaque, Abraão e Isaque caminharam. Eu fico imaginando que cena. Imagina você ter que sacrificar o seu filho. E aí vem outro ensinamento. Imagina a dor de Deus em doar o seu próprio filho, ou ele mesmo, né? É complexo essa parte. Ele se doar por amor de pessoas que não valem nada. Eu e você não valemos nada. Mas Deus, em sua infinita graça e misericórdia, nos dá o Natal. Isaque era precioso ao coração de Abraão. Eu imagino que foi doído ele levar, mas a fé de Abraão era muito maior do que as circunstâncias, porque ele conseguia enxergar pelos olhos da fé além das circunstâncias. Será que na sua dificuldade, será que na sua caminhada ao monte do ensinamento, nós temos aprendido com Deus a obedecer, a confiar e a descansar no Senhor? Quando eles chegam no Monte Moriá, vem a pergunta clássica. E você vê como é que o pai, ele é responsável pela educação do filho. Porque Isaque sabia que iria acontecer um holocausto. Ou seja, já era prática na família de Abraão fazer adoração e sacrifício ao Senhor. E aquele jovem
Isaac, olha, tudo preparado para o holocausto, e faz uma pergunta que eu, como pai, não sei como responderia. A partir dos versos de número 6 e 7, você diz, Isaac rompeu assim o silêncio. Isaac ficou calado o tempo todo. E disse a Abraão, seu pai, meu pai! E Abraão responde, eis-me aqui, meu filho. Isaac perguntou, eis aqui o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Estava faltando algo. E Abraão, na sua convicção de fé, homem de fé, como está lá em Hebreus capítulo 11, ele fala, Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto. Aqui é Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto. Natal é Deus se fazendo homem para ser morto, para que eu e você tenhamos vida, para que eu e você passemos da morte para a vida eterna, para que eu e você não venhamos, quando passarmos dessa vida, vivemos eternamente no inferno, mas vivemos eternamente no gozo pleno de Cristo Jesus. Deus proverá o corpo. Segunda coisa que eu aprendo aqui nessa narrativa bíblica, que Natal simboliza o resgate da morte. Todos nós estávamos condenados a morrer, mas na plenitude dos tempos Deus enviou o seu Filho para nos resgatar, para nos dar vida. Deus mostra a Abraão que Deus é um Deus de palavra. Deus é um Deus de amor. Deus é um Deus de graça. E nenhuma das suas promessas são frustradas. Natal é o resgate nosso da nossa morte eterna. Porque lá em Adão, como nós vimos no domingo passado, todos nós fomos expulsos da presença do Senhor. Mas lá, Ele já havia providenciado o cordeiro. E agora Ele mostra de novo, olhos memoriais, mostrando de novo para Abraão e para todos nós, que Ele cumpre toda a sua promessa. E olha que interessante, lá em Gênesis 22, 11 e 13, de 11 a 13, quando Abraão está prestes, ele coloca o seu filho e olha a obediência de Isaac. Gente, eu não consigo imaginar essa cena. Isaac quer, se permitiu ser doado por Deus. Talvez, eu creio que através da influência do pai, da fé do pai, talvez no coração de Isaac já tivesse embutido: eu confio no Deus do meu pai, e se eu morrer, eu sei que Deus tem poder para me ressuscitar. Por isso que ele fica quieto. Ele confia nas promessas, ele confia nas alianças. Por isso que o poeta fala: firmes nas promessas do meu Senhor. E naquele momento difícil de imaginar os sentimentos, tanto de Abraão quanto de Isaac, assombro, terror, mas também vemos submissão, fé e confiança. Será que nós temos vivido isso no dia de hoje? Porque isso foi lá atrás. Abraão não tinha a Bíblia, que nós falamos, Abraão não tinha a palavra de Deus. Hoje nós temos.
confiando nesse Deus da mesma maneira que Abraão confiou? Será que nós estamos firmes na promessa de Jesus, o nosso Mestre, que voltará? Às vezes, olhando o comportamento de alguns cristãos, eu fico espantado, falo assim, gente, eu acho que esse pessoal não acredita que Jesus vai voltar. Eu acho que tem gente que não acredita que Deus é um Deus justo, porque não é possível uma pessoa lá em Istambul estar na igreja domingo após domingo, todos os dias, e continuar pecando, continuar errando, continuar blasfemando. Pastores, digo eu agora, pastores subindo no púlpito e mentindo, vendendo ilusão, aprovando pecado. Parece que se esqueceram que Deus prometeu que Ele voltará, e Ele arrancará e separará o joio do trigo. Ainda é tempo de restauração. Natal é o resgate da morte. Natal é o resgate da nossa vida mundana, para vivermos segundo o pensamento de Deus. Naquele momento derradeiro, diz a partir dos versos de número 11: mas do céu o anjo do Senhor chamou: Abraão, Abraão. E ele respondeu: eis-me aqui. Já é a segunda vez que ele fala isso, assim como ele faz com Samuel. Quando Deus te chama, você fala: eis-me aqui? Ou fazemos como Adão fez, nos escondemos no Senhor? Você não vai domingo passado. Muitos de nós, quando somos confrontados, nós fugimos da presença do Senhor. Nós não entendemos que estar na presença de Deus nos traz graça, paz e vida. Porque Natal é resgate da morte. E quando Deus grita conosco, Ele quer nos abençoar, nos tirar do laço da morte. E continua o texto: eis-me aqui. Então ele disse: não estenda a mão sobre o menino, não faça nada a ele, pois agora sei que você teme a Deus, porque não negou o seu filho, o seu único filho. E algumas pessoas não entendem isso. É Deus de novo se humilhando, se tornando em linguagem humana. Deus é conhecedor de todas as coisas. Ele sabia claramente que já ia acontecer, porque Deus é. Tudo para Deus é presente. Mas Ele se diminui para falar na linguagem de Abraão. Agora eu sei que você me teme, porque não negou o seu filho, o seu único filho. Ele pergunta assim: olha, está entendendo a lição, Abraão? Está entendendo que eu não sou os deuses como os deuses que vocês adoram por aí, ou que esse povo adora, em Ur do Caldeus? Você está entendendo que eu não quero sacrifício humano, eu quero amor, eu quero abençoar? Você está entendendo isso, Abraão? Você caminhou 3 dias para o monte de ensinamento. Você está aprendendo alguma coisa, Abraão? Mas uma linguagem de amor, a gente chama de exortação, com carinho. Agora eu sei. Olha que coisa linda. Agora eu sei. Me permita uma analogia. O meu neto, né? Vovô, o senhor sabia disso? Não. É mesmo, Pedro? É. Quando você aperta aqui, acende ali. Caramba, rapaz, legal. Esse amor. E é isso que Deus faz conosco. Ele, conhecedor de todas as coisas, se iguala ao nosso nível para trazer vida a cada um de nós. E ele continua. E Abraão ergueu os olhos,
quando ele ouve a voz, e viu atrás de si um carneiro preso pelos chifres entre os arbustos. E Abraão pegou o carneiro e ofereceu o holocausto em lugar de seu filho. Natal, esse resgate. Lá no Monte Moriá, lá no Monte do Ensinamento, onde Deus provê todas as coisas. Isaac, que somos eu e você, que somos cada um de nós, deveríamos morrer, é substituído pelo Cordeiro. O anúncio do Natal. No Monte Moriá, Deus substituiu Isaac pelo Cordeiro. Deus nos substituiu por Cristo Jesus. Mas do outro lado, na cruz do Calvário, ninguém pôde substituir o Filho amado de Deus. Porque Ele morreu pelos nossos pecados. Aquele deveria ser o meu lugar e o seu lugar. Mas nós não somos capazes, queridos irmãos, de cumprirmos a exigência da justiça de Deus. Porque a justiça de Deus, aprenda isso, igreja, requer um sacrifício perfeito que só Jesus poderia dar. Natal é o resgate da morte. Aquele cordeiro pascual que nasceu um dia, morreu no lugar de Isaac, como símbolo do cordeiro perfeito de Deus, que tira o pecado do mundo. Isso é Natal. É Deus se encarnando em nós. Indo para a conclusão, Natal, queridos irmãos, é a provisão de Deus em nos livrar da condenação do pecado, que é a morte. Porque o salário do pecado é a morte. Com a morte de Cristo, que nasceu, caminhou, foi totalmente dependente em vários momentos da sua vida, se entregou, se doou, não foi substituído por ninguém. Hoje, eu e você, só basta aceitar o sacrifício de Jesus, temos paz com Deus e vamos morar eternamente com Ele. Por isso que Natal simboliza que nós fomos resgatados da morte. Com a morte de Cristo, Ele nos libertou dos nossos pecados, da dependência, gente. Por favor, em Cristo Jesus nós não precisamos mais pecar. Embora a nossa natureza carnal ainda há uma inclinação para o pecado, mas através do Espírito Santo de Deus, Ele nos dá plena condição de dizermos não para o pecado e vivermos a promessa viva de Cristo Jesus. Porque pecado gera tragédia em muitos lares, em muitas famílias. O Natal representa também a restauração de famílias que estão perdidas. Jesus age. Se o Sérgio vou quiser vir para cá, já pode vir. Hoje é curtinho. Jesus age como um substitutivo de Isaac. E Deus derrama a sua ira do nosso pecado sobre o próprio Deus. E Ele provê o cordeiro e aceita a vida como substituto.
engraçado, interessante, enigmático, é que Deus fez aquilo que Ele não desejou na vida de Abraão. Ele não quis que Abraão matasse seu filho, mas Ele doou o seu próprio filho. Deus não permitiu que Abraão fizesse, mas Ele fez com Jesus. E Ele foi até o fim. Tomou o seu único filho, Jesus, o enviou a esta terra. É o próprio Deus encarnado. E assistiu tudo aquilo como um pai. Eu fico imaginando a dor de Deus como um pai, vendo seu filho sofrer na cruz. Ele poderia livrá-lo, mas escolheu não livrar, porque Ele queria salvar eu e você. Por isso que Filipenses, capítulo 2, dos versos 6 a 11, é um versículo clássico de Natal. Não para vocês. Nós vamos continuar com outros textos. Diz assim: pois Ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Natal é graça, Natal é provisão, Natal é amor. Quando nós caminhamos na visão do reino de Deus, entendemos que Natal é a provisão de Deus para nós. Baixe sua cabeça, vamos orar. Enquanto que a palavra está tocando, quero que você reflita nisso. Ele se humilhou, se deu por nós. A sua graça quer te alcançar nesta manhã. Jesus quer fazer Natal hoje na sua vida. Quero que você entenda esse grande gesto de amor. Ele não requer de você sacrifício. Ele só requer de você por graça. Ele requer porque sabe que é bom que você seja obediente a Ele. Porque obediência a Deus simboliza vida e vida em abundância. Se você entrou aqui hoje, nessa manhã, talvez você esteja afastado de Deus. E você quer falar: hoje é meu Natal. Eu tenho feito muita coisa errada. Eu não sei como vai acontecer. Eu não sei como vai acontecer. Assim como foi Abraão, ele não sabia o que ia acontecer, mas ele tinha uma certeza: Deus proverá. Talvez você esteja aqui hoje cheio de pensamentos, cheio de dúvidas. Eu quero que você confie em Deus, nas promessas de Deus, e saiba que Deus proverá. Se você nessa manhã quer reconhecer a Jesus Cristo, ou voltar a ter uma intimidade que outrora você teve, ou você reconhece que você precisa ter uma intimidade melhor com Deus, se você quiser fazer isso nessa hora, como memorial, porque Deus é Deus memorial, levante a sua mão onde você está. Diga: eu quero Natal na minha vida, eu quero Jesus, eu quero me restaurar, eu quero voltar ao primeiro amor. Se você quer isso, levante as suas mãos, em nome de Jesus. Vamos adorar a Deus? Sacrifício
e obediência de Abraão. Depois desse ensinamento, Deus se manifesta de novo e fala, a partir do verso 15: então do céu, pela segunda vez, o anjo do Senhor chamou Abraão e disse: porque você fez isso, não me negou o seu filho, o seu único filho, juro por mim mesmo, diz o Senhor, que certamente o abençoarei e multiplicarei a sua descendência como as estrelas do céu e como a areia que está na praia do mar. Assim como o pecado tem consequências maravilhosas e belas, tem quem é obediente ao Senhor. Deus quer multiplicar as suas bênçãos. Ele diz assim: na sua descendência serão benditas todas as nações da terra, porque você obedeceu a mim. Eu e você possamos ser obedientes à palavra de Deus e possamos voltar para casa felizes, porque Deus é um Deus de milagre. Jesus está em suas mãos, graças eu te dou, meu Senhor, lavou-me a mente e coração, me deu perdão, restaurou minha comunhão. A Deus toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Somente a Ele. Só Ele é digno da nossa adoração. Só Ele é digno de todas as coisas. Deus nos abençoe e que você aprendamos a sermos obedientes à palavra de Deus, porque a obediência gera vida. Gera vida e vida em amor. Deus abençoe. Mas não sai agora não. Primeira coisa que eu quero perguntar antes de usar essa ideia: Marlon está aí? Marlon não chegou? Renan, liga para Marlon. Oi? Não vai apresentar o relatório? Faltou um detalhezinho. Temos quórum? Tá, então vamos ter a assembleia, mas antes disso, antes de terminar o culto, eu quero passar a palavra ao pastor Marcelo. Ele vai estar falando com a igreja. Enquanto o pastor Marcelo quiser chamar a família toda, pode fazer. O pastor Marcelo tem a palavra.
Logo depois o Bruno. Graças e paz, amados. Bom dia. Estamos aqui felizes, alegres, antes de qualquer coisa, porque despertamos nessa manhã e o Senhor nos apresentou um dia, amém? Isso é o mais importante de todas as coisas. Podemos abrir os nossos olhos e dar graças a Deus por mais um dia que Ele nos dá. E nós aqui como família, o Davi está ali também, quer ficar aí, né? Quer vir aqui também? Vem aqui, meu filho, vem aqui, por favor. Vem apresentar teus irmãos. Vem aqui, meu filho. Ninguém te conhece. Vem aqui, meu filho, por favor. Seus irmãos estão lá embaixo, vem representando seus irmãos também. Estou olhando, não trouxe nada escrito, tá bom? Mas em algum mês, no início, nos primeiros meses do ano de 2004, acredito eu, que tenha sido logo após o Carnaval de 2004, eu pisei nessa igreja aqui pela primeira vez. Não foi pela primeira vez, na verdade. Mas foi a partir desse momento, foi definitivo. Em 2004 cheguei. A igreja estava num momento difícil. A mulher estava bem, estava passando, mas logo depois passou por alguns momentos. Nós aqui caminhamos juntos e desde então o Senhor tem nos permitido caminhar nessa igreja. Vejo aqui alguns rostinhos da época, viu? Não quero entregar a idade de ninguém, mas são poucos, eu acho. O Enoque, Mariceia, Sueli Silva, né? Sim, a Nedina, Sandro, aqui depois, Ana Sônia, seu Renan. Eu acho que são esses. Beto Flávio, né? Não sei, Mas tem alguns, né? E a partir então de 2004, começamos a caminhar aqui na igreja, então lá se vão quase 20 anos aqui, de forma ininterrupta, domingo a domingo, servindo antes de tudo a Deus e aos irmãos, obviamente. Eu quero muito agradecer ao Senhor por essa igreja. Nessa igreja eu conheci minha esposa. Vim para cá por causa dela. Ó. Deus tem seus desígnios, né? Nessa igreja eu me casei. Nesta igreja, tive meus 3 filhos. Nesta igreja, fui recebido como membro. Nesta igreja, fui enviado ao seminário. Nesta igreja, passei pelo concílio. Nesta igreja, fui ordenado. Nesta igreja, vivia as mais profundas experiências com Deus. Nesta igreja passei por um dos momentos mais sombrios da minha vida. Nesta igreja aprendi a ser servo, a trabalhar. Nesta igreja, meu primeiro pastorado. Nesta igreja,
primeiro trabalho com os adolescentes, lá em 2005. Tinha uns 2 ou 3 gatos pingados aí. Rodriguinho, parecia uma bolinha. Ele lembra. Tayane também estava por aí, né? Lara, tantos outros. Primeiro ministério com os adolescentes. Depois então o pastor Ezequias, não, adolescentes não, juventude, todo mundo junto. Depois juventude, e muitos anos, momentos muito especiais da minha vida com a juventude dessa igreja. Éramos jovens, solteiros, acampamentos, viagens. Depois, muitos anos aqui tocando esse instrumento, tanto amo. Quantos anos aqui, com a equipe de louvor, tantas e tantas e tantas formações, muitos anos ali, naquele cantinho ali, muitos anos ali. Muitos anos. Depois Deus nos separou um tempo missionário. Irmãos, agradeço a Deus pelas muitas oportunidades do Senhor, pela vida dos irmãos, de ter participado de momentos missionários da igreja tão importantes que tanto me edificaram. E aí poder dizer os muitos lugares que Deus permitiu estar, participar, dar o start, isso edifica muito a minha vida. Edificou demais a minha vida. Depois do ministério de família, dos casais, tantas coisas bacanas que o Senhor nos permitiu viver aqui nesse lugar. Essa igreja, para sempre, estará no meu coração, no coração da minha família. Sou muito grato a Deus pelos pastores que aqui caminharam comigo. Se não me engano, quando eu cheguei aqui, era o pastor Paulo. Depois veio o pastor Ezequias. Depois veio o pastor Alexandre. Agora o pastor Sumir, esse tempo. Sou muito grato a Deus por todos. E tantas amizades e carinhos que recebi durante todos esses anos. Mas tudo fizemos para a glória de Deus, irmão. Não foi para o Marcelo. Agradeço a Deus pelas oportunidades que Ele me deu de desenvolver aquilo que Ele me chamou para fazer, que é pastorear, e eu sou muito grato a Deus por isso. Grato a Deus pelos puxões de orelha, pelos carinhos dos muitos pastores que passaram pela minha vida nesse lugar. As mensagens de carinho de tantas pessoas. Muito obrigado da parte de Deus. Não tenho palavras. Poderia ficar aqui a tarde inteira dando palavras de gratidão nessa igreja. Mas aprova o Senhor nesse tempo nos chamar para um outro desafio. Aprova o Senhor nos chamar para um novo momento. Talvez esses 20 e poucos anos, esses quase 30 de convertidos, o Senhor tem nos preparado. E depois de algumas negativas, de alguns choros, mas entendendo o tempo do Senhor, Ele então nos chama para a primeira Igreja Batista Memorial em Realengo, onde no dia 3 agora houve a Assembleia da Igreja. E a Assembleia então, através da sua comissão de sessão pastoral, levou para a igreja, e a igreja votou quase que unânime, quase de forma unânime, apenas com um voto contrário. É bom que seja assim. Então a igreja nos convoca para, a partir deste ano, já caminhar com a igreja. Tenho caminhado desde lá, desde janeiro, ido lá de vez em quando, mas agora, no finalzinho do mês de setembro, fui chamado para participar do processo. Cá estamos dando essa palavra de gratidão, não estou dando a Deus, nada disso. Palavra de gratidão à igreja por esse tempo que vivemos e caminhamos aqui. É uma igreja abençoada e precisa de alguns carinhos, como todos nós,
como a igreja de Maracanã, como qualquer igreja, precisa lá das suas demandas também. Nós estamos indo lá diante desse desafio. Então fica aqui uma palavra de gratidão, uma palavra de carinho à igreja. Eu não tenho palavras, eu poderia ficar aqui durante a tarde inteira, podendo lembrar de momentos tão bacanas de vir aqui. Mas esse é um tempo da gente agora caminhar pelas veredas antigas, né? Pelas veredas já caminhadas, no sentido de que aquilo que recebemos de experiência, aquilo que recebemos de ensinamento dos pastores, dos homens e mulheres de Deus para nós, agora caminhamos junto lá com nossos irmãos lá de Helen. É para lá que Deus tem nos chamado. É para lá. Temos tido muita paz com relações. Passamos ultimamente por um processo que nós não estávamos muito em paz, não. E aprove Deus também não caminhar para lá. Deus chamou para outro lugar. Muito obrigado, Deus. Gratidão a Deus pela vida de vocês. Gratidão a Deus por todos. Como ser uma rampa, chama de rampa de saída, né? Uma rampa de saída para os nossos filhos pequenininhos. Eventualmente, papai, eu quero ir agora lá na igreja da vovó e do vovô, né? E eles vão, obviamente, ter liberdade. Eles vão estar por aqui, é normal que isso aconteça, de forma muito abrupta, né? As crianças. E muito obrigado, pastor Samir, pelo tempo aqui a mim. Muito obrigado por esse tempo de caminhada. 1 ano e pouco, 2 anos, não sei. 1 ano e meio. Não, pastor subiu aqui? Já tem 1 ano e meio? 1 ano? Já foi 2, ó. 1 ano, muito obrigado pelo carinho. Obrigado pelas muitas conversas naquele gabinete, né? O pastor Samir dava uma noite, foi meu médico, né? Foi meu médico. Como é que é esse negócio de quimioterapia, Samir? Não, vou te explicar como é que é. Né? Muito obrigado pelo carinho, muito obrigado pelo apoio. Que o Senhor continue abençoando a vida do pastor aqui nesse lugar. A igreja continue caminhando com o pastor. Eu quero então deixar uma palavra para Renato, gratidão a todos também. Muito obrigado, tá bom, irmãos? De coração, e alegre, feliz, alegre, sorridente, e sempre trazendo à memória aquilo que nos dá esperança. O meu coração traz à memória. Eu estou tentando aqui, eu estou tentando. Meu coração agora traz memória tantos momentos felizes que tive aqui, tantos momentos. Meus irmãos, faço um filme agora de longa metragem aqui no meu coração. Muito obrigado. Alguns aqui nem me conhecem, mas foram 20 anos intensos nesse lugar. Tensos. Muito obrigado, pastor, pelo tempo. Muito obrigado, queridos. Em nome de Jesus. Pastor Samir. Difícil falar. Cheguei aqui, 21 anos. Eu e meus pais. Aqui meu pai se batizou. E aqui fiz grandes amigos. Eu vou levar para a vida toda. Aqui passei minha juventude. E como foi bom. A igreja era repleta de jovens. Repleta de jovens. Fazíamos retiros. Como era bom, a gente ia um para a casa do outro, ficava até de madrugada, conversando. Beto não está aqui, mas Beto é o morcego. Beto da meia-noite, Beto desperta assim, ó. Aí, a gente ficou até 5 da manhã, vamos comprar o pão, vai tomar café. E também era um tempo que eu participava do grupo de coreografia. Não sei se alguém lembra aqui, o Mirra, eu, Ládia, não está mais aqui,
e a Cat, que agora está no Canadá, e Bruninha, que agora está no Macaé. Cada um foi tomando um rumo, né? Mas foi um tempo muito feliz, muito feliz. Nós viemos aqui sábado de manhã, a gente ensaiava aqui todo sábado de manhã, né? E o Vlad já esteve comigo ontem foi meu aniversário, e a gente estava lembrando disso, né? A gente era todo mundo solteiro e botando pilha no outro, né? A Vlad ainda na dúvida se namorava com o André ou não. Bruninha, a gente botando pilha com o Felipe. E tantas coisas, né? E o Senhor me permitiu aqui passar uma juventude maravilhosa, né? Aqui eu me casei nesse altar. Esse altar eu consagrei ao Senhor os meus 3 filhos. E esse é o primogênito. Estava na minha barriga no dia do casamento de Ana Carla e Sandro. Nós tivemos o privilégio de ser padrinhos. E Davizinho estava na minha barriga. E o nome de Davi eu escolhi porque o desejo do meu coração é que ele seja um homem segundo o coração de Deus. Não somente ele, mas Dudu e Miguel. Que quer dizer quem é como Deus. E eu creio e profetizo, como aqui já os consagramos, que serão homens segundo o coração de Deus. E como o Marcelo falou, né? A palavra dessa manhã é gratidão por tudo que vivemos, tudo que o Senhor nos permitiu viver aqui, anos maravilhosos, os melhores anos da minha vida, minha juventude. Marcelo era lá do Grajaú. Na época o líder da juventude era o Jeter. O Jeter ficava zoando ele, chegou aqui, veio mexendo nas panelas, lá no retiro, mas veio atrás de mim. Veio atrás de mim, é por isso que ele está aqui. E aí o Senhor tinha propósito, né? Eu vendo ali a Maria Clara, e a gente viu nascer um tiquitinho de gente que grudava no pé do Marcelo, que é a nossa filha do coração. Tantas lembranças boas a gente vai levar daqui. Denise chegou depois, tão especial para nós também. O Senhor foi acrescentando, né? A maioria aqui não conhece assim, a gente na profundidade, mas foi muito profundo tudo que vivemos aqui. Praticamente os melhores anos da minha vida. E eu agradeço ao Senhor pelo privilégio de ter feito parte dessa igreja ao longo desses 23 anos. Mais do que eu tenho, mais da metade da minha vida eu passei. Ontem eu fiz 44. Quando vocês casaram, eu nasci. E mais da metade da minha vida eu passei aqui. Foi um grande prazer, um grande privilégio. O Senhor nos chama para essa obra. Queremos que é de Deus e dizemos ao Senhor, eis-nos aqui. Mas saibam que essa igreja estará sempre no meu coração. Sempre. De uma forma muito especial. Não tem como esquecer. Vocês fazem parte de mim, né? Mais da metade da minha vida eu passei aqui. E eu louvo o Senhor pelo privilégio de poder servir aqui, dançando, cantando, ministério infantil, vestida de palhaça. De palhaça eu já me vesti aqui, na Dorolândia, literalmente palhaço mesmo. Né? E aqui eu dancei, cantei, interpretei, fazia peças. Que privilégio! Que privilégio! Que privilégio, Pai, obrigado. E obrigada a cada um de vocês pelo carinho, pelo amor. E ore por nós que
temos desafios agora, enfrentar um novo tempo. Sempre que os irmãos lembrarem da gente, orem por nós, para que o Senhor nos sustente. Não é fácil estar à frente de uma igreja, criar 3 filhos, trabalhar. Mas o Senhor tem nos dado força, tem renovado as nossas forças. E cremos que quando Deus chama, Deus capacita. Então, se o Senhor tem nos chamado, Ele nos capacitará. Muito obrigada, meus irmãos. Amo vocês, amo essa igreja. E eu vou levar vocês sempre aqui no meu coração. Quero, nesse momento, convidar os diáconos para vir aqui à frente. Os pastores, por favor. Todos os diáconos e pastores. Pastor Vinícius, Pastor Carlos. O pessoal dessa época aí, que viu esse movimento também, vem para cá. Queria que a família ficasse aqui. Nós vamos ter 2 orações nessa hora. Sueli, né, que conhece há bastante tempo, vai estar orando pela vida da Renata, né, que ministério, esposa de pastor, é um ministério também, né? Não é pastora, mas tem o seu ministério. E em respeito, né, pastor Marcelo está começando, né? Ele já avisa que a posse vai ser ano que vem. Ele falou que a igreja toda lá. Ele vai dar data direitinho, tá? Mas em respeito com o pastor mais antigo aqui, não de idade, também de idade, tá? Mas de tempo ministerial, que é o pastor Carlos, vai estar orando pelo pastor Marcelo. 2 orações, tá bom? A Sueli pela vida da Renata e o pastor Carlos, pastor Master, orando pelo ministério do pastor Marcelo. Vamos ficar de pé, pôr as nossas mãos. Oremos. Pai amado, na tua presença, Senhor, eu quero louvar e agradecer o teu nome, Senhor, nessa manhã de domingo, Senhor, domingo que o Senhor traz a tua igreja aqui, ó Deus, para estar, ó Deus, louvando e agradecendo o teu nome. E hoje, Senhor, nós estamos aqui, ó Deus, presenciando, Senhor, esse momento tão especial, ó Deus, na vida da Renata, Senhor, tua serva, tão querida nossa, Senhor. Muito obrigado, Senhor, pela vida dela. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor nos permitiu, Senhor, sermos amigas, ó Deus, além de irmãs, ó Deus, somos amigas, ó Deus, amiga da tua serva que tem um compromisso especial, Senhor, de acompanhar o seu esposo, Senhor, que agora, ó Deus, com essa, eu não sei nem expressar, porque o Senhor o separou para esse momento, Senhor, momento de estar, ó Deus, à frente de um rebanho, Senhor, que é o teu rebanho, Senhor, especial. Senhor, que o Senhor, ó Deus, possa estar cuidando da Renata, para que ela possa ser a ajudadora, Senhor, que o pastor Marcelo vai precisar ter, ó Deus, para que ela possa ser, ó Deus, a mãe, Senhor, que ela vai precisar ser, ó Deus, mãe, ó Deus, de Davi, de Dudu, Senhor, e de Miguel, Senhor, e o Senhor possa estar, ó Deus, como ela mesma falou, capacitando, Senhor, a vida dela, para que ela seja, Senhor, essa mulher, ó Deus, abençoada, essa mulher separada, essa mulher, ó Deus, que vai, ó Deus, cuidar, ó Deus, ajudando o seu marido, Senhor, a cuidar também desse rebanho, porque ela também, ó Deus, com certeza será, ó Deus, pessoa muito importante, Senhor, para que esse ministério, ó Deus, caminhe como o Senhor quer. Pai, em nome do Senhor Jesus, capacita a tua serva. Em nome do Senhor Jesus, dê a ela, Senhor, tudo que ela vai necessitar, Deus, para caminhar, ó Deus, com o seu marido, Senhor, nesse momento que é tão sério da sua vida.
como a Renata. E que nós aqui como igreja, que ela possa contar com as nossas orações. Amém. E nós estaremos orando sim, Renata, por você e pela sua família. Amém. Vá na paz do Senhor, sabendo que a sua igreja, que você ama tanto, que você está se despedindo hoje, ela não vai sair do seu coração, e nem você vai sair do coração da igreja. Estaremos em compromisso de oração com vocês. Assim nós oramos, agradecidos a Deus, porque o Senhor, ó Deus, tem os seus propósitos, Senhor. E na hora certa, às vezes a gente fica nervoso, Senhor, apreensivo, não vemos uma resposta logo daquilo que a gente quer, daquilo que a gente tem colocado diante do altar do Senhor, mas o Senhor tem um tempo para todas as coisas. E esse é o tempo chegou. E o Senhor, ó Deus, vai ajudar e vai proporcionar a vocês tudo que vocês necessitam, Senhor, para cumprir esse tempo que é do Senhor na vida de vocês. Assim nós oramos, agradecidos, ó Deus, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo. Amém. Amém. Estamos aqui, Senhor, diante de Ti e apresento, Senhor, neste momento a vida do pastor Marcelo. Como no Teu reino, Senhor, as coisas se sucedem. A Tua palavra pregada nesta manhã colocou Abraão, Senhor, como obediente e sabendo, Senhor, que as promessas iriam ser cumpridas, então ele se apresentou a Deus para que Deus realizasse a sua vontade. Neste momento, Senhor, Marcelo, sem saber, Senhor, como será, se apresenta a Ti em obediência. Quero te pedir, ó Deus, que fortaleça, Senhor, o seu coração, providenciando, como aprendemos nesta manhã, que no monte do Senhor o Senhor proverá. Que o Senhor possa prover, Senhor, na sua vida os recursos necessários, Senhor, para este ministério. Que o Senhor possa prover os recursos, Senhor, para o cuidado com a sua família, os seus filhos, a sua esposa. Que o Senhor possa providenciar, Senhor, tudo aquilo que eles precisam, Senhor, para cumprirem com o teu propósito neste momento, neste processo que se inicia. Sabendo, Senhor, que Tu estás olhando, tem tudo providenciado, que possamos apenas confiar em Ti. Nós nos alegramos, Senhor, com esta decisão. Nós nos alegramos por entender, Senhor, que esta é a Tua vontade. Nós nos alegramos, Senhor, porque sabemos, Senhor, que Tu estás cuidando, Senhor, deste processo. Abençoe o pastor Marcelo. Cuida dele, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Pastor Vinícius, você pode orar pelo Davi e pelos filhos? Ah, sim. Por favor, pastor. Obrigado. Senhor, na Tua presença estamos e louvamos por esta família pastoral. Continue sustentando-os, dando força e sabedoria para o Davi ao lidar com as dificuldades, com as alegrias, com a graça de ser filho de pastor. Com o Dudu, com o Miguel, conserve-os na Tua presença, para que eles cresçam como Teus filhos, Pai. A luz da palavra que é ensinada em casa e no culto. Dê sabedoria ao pastor Marcelo e a irmã Renata, para que continuem como fazem, cuidando e criando na Tua presença o Davi, o Miguel e o Dudu. Deus abençoando em nome de Jesus. Amém. O pastor Vinícius falou propriedade, né? Filho de pastor, né? Falou propriedade. A Renata e o pastor Marcelo está aqui, porque o Bruno fez uma sugestão aqui, eu achei interessante quando o pessoal está arrumando a mesa aqui. Fala aí, Bruno, o que vai fazer agora? Aqui, louvado irmão, que eu gosto tanto, né? Ele sabe, vai ser difícil um pouquinho, mas o irmão, por favor, pegue seu baixo, independente da mesa. E a Renata fica aqui para cantar comigo, porque vocês vão fazer falta nesse ministério. Não dá para cantar, só fica aqui comigo. Eu também não sei se vou conseguir.
louvores cantaram louvor, eu cantei com o pastor Marcelo tantas vezes, com a irmã Denise, com a Renata, curso de casais. Eu me lembro do aniversário dele, que a gente fez surpresa aqui, e nós cantamos esse louvor, e nós cantaremos. A igreja fique de pé. Fique de pé e cantamos. Louvemos ao Senhor. Diga. Louvemos ao Senhor. Louvemos ao Senhor. A igreja vai dizendo. Louvemos o seu santo monte. Nosso amado Pai, seu nome é santo. Vamos cantar, louvemos ao Senhor. Diga. Louvemos ao Senhor. Cante, igreja. Louvemos ao Senhor. Louvemos ao Senhor. Adoremos. Adoremos o seu santo monte. Nosso amado Pai, seu nome é santo. Você pode subir a sua voz e dizer: louvemos ao Senhor, pois seu nome é santo, pois seu nome é santo. Aleluia, de novo. Louvemos ao Senhor, pois seu nome é santo, pois seu nome é santo. Vamos magnificar ao Senhor, diga. Ao Rei que é digno, diga. Você pode dizer: excelso, supremo, repita, excelso, repita. Pois Cristo é a nossa vida, sua família. Cristo é a nossa vida, o motivo do amor em nosso novo coração. Nos moveu a nossa morte, pra vivermos sua vida, nos trouxe grande salvação. Repita, Cristo é a nossa vida. Cristo é a nossa vida, o motivo do amor em nosso novo corpo. Deus no coração, nos moveu a nossa morte, pra vivermos sua vida, nos trouxe grande salvação. A igreja diz: Hosana, diga. Hosana, repita Hosana, igreja, repita Hosana. Ana Carla vai dar uma palavra rápida. Os irmãos podem se sentar e vamos dar início à nossa assembleia. E eu quero avisar o pastor Marcelo o seguinte: não te espantes, né, como diz Josué, né? Porque o Senhor é contigo. Então somente não se desvie nem para a esquerda, nem para a direita. E tudo será bom. Não é que vai ser fácil, porque não é fácil. Josué, quando ouve essa palavra, ele só passa pauleira, mas ele sabia que Deus era com ele. Deus será com você, meu querido irmão. Deus te abençoe. Ana Carla vai dar uma palavra em nome de toda a igreja. Pastor
pastor Marcelo, Renata. Eu quero ser bem rápida, porque a igreja ainda tem algumas atividades. Mas eu quero lembrar que eu cheguei aqui em 2006, solteira, namorando o Sandro. E naquele tempo, eu não está falando alguma besteira. Então você veio para cá por causa dele. Eu vim para cá por causa do Sandro. Mas eu lembro bem, pastor Marcelão naquela época, que, não sei se você vai lembrar uma conversa da gente, eu lembro que eu pude dizer para você que eu estava naquele momento na igreja por causa de você, pela sua atitude. Naquela época, Marcelo estava como líder dos jovens. Ainda sou, tá? Me aprove Deus há poucos dias pegar uns vídeos daquela época, mais exatamente do Agosto Jovem de 2008, e rever você conduzindo o culto, conduzindo a juventude da igreja. E me lembro bem quantas horas Marcelo passava com os jovens aqui na igreja, chamando no canto, orientando. Um olhar tão alegre, uma vontade tão grande de unir. Nós éramos muitos, Renata falou aqui há pouco tempo, e éramos muitos, e ontem aqui num evento da igreja eu comentei isso com algumas irmãs, contei até, acho que ele não está aqui, mas contei os jovens que a gente tinha aqui, nome por nome. E o Marcelo orientou a todos nós naquele momento. Eu estava para casar, todo mundo para casar, muitos casais aqui. Foi Marcelo e Renata, são meus padrinhos de casamento. Renata foi grávida com uma barriga enorme no meu casamento, faltando 2-3 meses para eu dar vida. E assim fomos em vários outros. E a quem honra, honra. Eu quero nesse momento, Marcelo, nós tivemos muitas conversas, muitas experiências, muitas brigas, muitas discussões, muitos momentos de alegria, muitas noites juntos, como a Renata falou, muitos eventos, a gente vivia todo final de semana junto, passeando e fazendo muitas coisas, e sempre com muita orientação. Marcelo, eu quero te agradecer. Muito obrigada. Quero te dizer, eu não sou muito de falar quando eu estou orando por alguém, mas por muitas vezes eu abaixei meu joelho ao chão e orei por você, pela sua cura, pela tua saúde, pela tua condução, pelo teu caminho como servo do Senhor. Marcelo, se lembre sempre disso. Cuida das suas ovelhas. E eu te agradeço. Talvez eu possa dizer isso em nome de várias pessoas que estão aqui, da maioria da igreja, que veio de todo esse tempo, mas certamente por toda a igreja. Muito obrigada. Deus te abençoe. Voltem sempre, estejam sempre por perto.